Olá, esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Eu sou a Carolina Ilgas, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Clara Castro, também fellow de retina em São Paulo. E hoje temos o grande prazer de conversar com o Dr. Ricardo Jabiaçu, um dos grandes nomes da retina brasileira e uma referência, não apenas pela produção científica e atuação clínica, mas também pelo seu compromisso com o ensino e com a formação de novas gerações de oftalmologistas. O Japi, como é carinhosamente chamado pelos colegas, realizou sua graduação e residência na FRJ e possui mestrado em oftalmologia pela UF. Atualmente é professor colaborador do Serviço de Residência Médica do IORJ. E esse ano ele assumiu também um grande papel, que é ser presidente do Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia no Rio de Janeiro, ao lado da doutora Marília Zavaquian, liderando um dos eventos mais importantes da oftalmologia brasileira. Bem-vindo, Japi, a gente estava muito animada com esse episódio. Desde o início você é um dos principais cotados para nosso convidado. O prazer é meu. Pô, é assim, eu posso também, assim como vocês me chamam carinhosamente de Japi, eu chamo a Clarinha e a Carolzinha, porque eu trato como filhas, né? Clara é minha prima quase de sangue, né? Minha sobrinha prima, e Carol também virou minha afilhada de coração. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui. GP, a gente está realmente muito feliz. E a Clara, a gente estava falando que a gente esperou muito por esse episódio. Que bom que finalmente chegou. Espero que todo mundo aproveite também tudo que você vai dividir com a gente. E a gente sabe que você é uma referência para muitos jovens, como a Clara comentou. E os jovens que se interessam por retina dificilmente não ouviram falar dos seus cursos, das suas discussões de artigo e da sua excelente didática. A gente queria saber em que momento você percebeu que seria interessante seguir esse caminho dentro da oftalmologia, então ampliar a sua rede de atuação além da assistência. Bom, o meu compromisso, né, com o ensino começou desde que eu era aluno de medicina e eu fui monitor dentro da faculdade de tudo que vocês imaginam, desde a anatomia, que é a primeira monitoria, né, até desde das monitorias clínicas, cirurgia, tudo. Fui monitor de quase tudo que vocês imaginam, que eu gostava, sempre curti. Então, a veia acadêmica veio desde aí. Na oftalmologia, eu, quando comecei jovem, sempre tentei, o máximo possível, produzir casos ou trabalhos e tudo, para que eu começasse a ter alguma participação nos congressos. Assim que a gente começa, né? Ninguém conhece a gente tem que produzir para começar a botar a cabeça para fora da piscina, né? E quando você começa a apresentar uma coisa legal, de uma maneira mais tranquila e tal, a gente treinava muito, né? As apresentações e tudo mais. Eu não nasci já dando aula como eu dou aula hoje. A gente treina, né? E assim que você vai começar a participar dos congressos. E tomei gosto. Toda participação, toda discussão que tinha, congressos maiores ou menores, eu gostava de participar. E desde quando eu participei, fui professor durante um bom tempo na UERJ, depois quando saí da UERJ, passei a dar aula também lá com o pessoal de UERJ, eu sempre senti falta quando eu não estava em algum serviço de ensino, né? Eu acho que quando você ensina, você aprende muito mais, você tem que estar atualizado para os residentes, para os fellows. Então foi uma coisa natural. Eu gosto, eu sinto, é como se fosse uma abstinência se eu não participo de alguma coisa de ensino. Eu acho que isso vai me fazer mal o dia que me esquecerem, que isso vai acontecer um dia para todo mundo. Vão vir os outros melhores e a gente vai ficando mais velho. Mas é igual um jogador de futebol, quando encerrar a carreira, sente, eu vou sentir quando não estiver participando tão ativamente assim. Mas é uma coisa que me complementa muito. Só assistência não, acho que não faz tudo. Eu acho que ceder o que você aprende para os outros sempre te engrandece. Quando você começou a falar de quem ensina, eu lembrei daquela frase: quem ensina aprende duas vezes, né? E eu Isso acho aí. que realmente algumas pessoas têm esse dom da didática, a gente vê isso muito claramente. E uma coisa boa da oftalmo, clínica e cirúrgica, talvez até nos casos clínicos principalmente, é que conforme o tempo vai passando, você vai ganhando repertório, repertório, repertório. Então,
quando a gente assiste a essas discussões que você participa, de casos cirúrgicos também, mas de clínicos, assim, a gente vê assim como o repertório faz diferença. E com certeza a gente vê muita cabeça branca lá dando show, assim, todo mundo sem saber, e a pessoa que tem o maior repertório mata o diagnóstico. E outra coisa que eu acho que vale para quem está ouvindo é uma frase que eu aprendi com um meu ex-chefe da residência, Dr. Carlos Moreira Júnior. A gente só cumprimenta quem a gente conhece, então acho que esse é um outro estímulo para as pessoas irem nos congressos, e agora com o congresso da SBO chegando, especialmente o congresso da SBO, né? A gente vai ouvindo, as coisas vão entrando e depois aparece de novo, e aí a gente manda bem quando a gente consegue matar um diagnóstico um pouco mais raro. A gente com a SBO Jovem, a gente tenta dar espaço para quem está começando a falar em congresso e tudo mais, mas até fugindo um pouquinho aqui do que eu tinha planejado perguntar, que você falou que você se via dando aula em congresso e tudo mais, queria estar presente ali. Eu sempre tive essa vontade, assim, admirava muitas pessoas, queria também isso. Aí eu tô fazendo meio que por onde eu acho que é o certo, mas como que você acha que a gente chega lá, assim, mandando trabalho, fazendo um mestrado, um doutorado? Como que você acha que a gente pode se tornar, assim, uma referência na parte acadêmica também? Karen, eu acho o principal o seguinte: a gente é observado todos os dias, em todos os lugares. Então, se você faz uma boa residência, se você é uma boa residente, se você é uma boa fellow, se você se dedica aos estudos e ao contato entre os colegas, e você tem estímulo, né, em todos os dias para produzir academicamente, alguém vai te ver. Então, a gente que hoje em dia está na cabeça de observar quem pode produzir e participar com a gente nos congressos, aquela frase que a gente falou hoje: eu não sou o presidente, eu estou o presidente, né? Porque vários outros vão passar. E nesse momento eu estou como presidente do congresso, eu e a Marides. Mas a gente observa todo mundo. Então, desde as pessoas que já estão há muito tempo, mas por algum motivo podem pisar na bola e não participar do congresso, assim como os novos que estão com todo estímulo e que produzem todo dia. Então, a maneira mais adequada, lógico, é mandar trabalho, é participar dos trabalhos com os professores, produzir casa, estar sempre atento ao que você pode crescer e engrandecer sua formação acadêmica. Mas a gente, como staff, como coordenador e presidente do congresso, a gente está sempre de olho em quem pode ajudar a gente. E eu acho a SBO Jovem um barato. A gente não tinha, quando eu era jovem, a gente não tinha esse pedaço, esse espaço para o congresso. Então a gente tinha que tentar botar a cabeça para fora de todo jeito e torcer para alguém ver. Então o espaço da SBO Jovem, com a coordenação excelente de vocês vão peneirando. Entendeu? Vocês já foram observados, vocês já estão entre nós e vocês estão crescendo. E aí vocês começam a ver os que vocês podem ajudar também. Então, aqueles residentes e fellows que se apresentam bem para vocês vão ser observados, como são por nós. O melhor trabalho é o todo dia. É fazer o trabalho correto todo dia. Alguém vai te observar e alguém vai te puxar. Isso. E quando você criou essa iniciativa das discussões de artigo e tudo mais, como que surgiu essa ideia? Foi pensando na galera que estava começando? Foi pensando em gente, às vezes, não tanto nos grandes centros, oftalmos gerais que queriam se especializar? E se puder até contextualizar um pouco do que você faz para os jovens, né? Porque todo mundo que já está no oftalmo sabe com certeza, mas só para contextualizar. Bom, isso foi muito interessante porque essa ideia da discussão dos artigos, desde muito tempo, tanto nos serviços que eu passei, que eu estou atualmente, eu sempre senti falta de uma coisa que eu aprendi meio que assim, autodidaticamente, que é ter senso crítico. Eu sempre tive vontade de ler o artigo entendendo tudo que está no artigo. Então, vamos lá.
o artigo fala lá que, no Materiais e Métodos, que todo mundo pula, né? Fala da declaração de Helsinki. Eu não conseguia passar e ler a declaração de Helsinki e não sabia o que é a declaração de Helsinki, que foi em 1942, que aprovou bioética e tal, tal, tal. Então, quando você começa a ler todos os detalhes, aí você começa a perceber que alguns artigos não são tão bons e outros são excelentes. Alguns autores são bons, outros são excelentes. E eu sentia falta disso na discussão com os colegas, porque às vezes fica uma discussão meio vazia, de tipo, eu já vi, eu acho, e de não consistência bibliográfica, vamos dizer No assim, de meu referência, né? consultório eu faço assim, no meu negócio eu faço assim. Exato. Que a gente aprende que é nível de evidência 5, né? Minha opinião é essa, meu caso é esse. Não pode. Então, se tem uma classificação de nível de evidência, é para você respeitar. E aí você filtra os melhores artigos. E aí eu comecei a tentar ver com os residentes na época, a discutir artigos com eles para desenvolver o senso crítico neles. E eles começaram a gostar. E gostaram principalmente de uma coisa que eu acho certa, em todos os serviços que eu passo, quando me perguntam como eu faço, eu acho que quando eu digo eu, o staff, não é o JAPI só, né? O staff tem que discutir o artigo. Eu não sou muito a favor de que assim, o residente apresenta o artigo, eu discuto. Se eu mastigo o artigo para o residente, ele vai ler melhor o artigo e vai entender melhor. E aí ele vai desenvolver o senso crítico dele. Se eu deixar ele apresentar sozinho, ele vai apresentar do jeito que ele acha, mas ele é como se eu desse uma Ferrari na mão dele e ele não sabe ligar o carro. Não adianta. Então, ele tem que aprender sentando do meu lado. E aí eu vou ensinando para ele. Isso começou, os residentes começaram a gostar, eu comecei a mastigar os artigos para eles, eles começaram a reproduzir as coisas que eu falo. Ou seja, eles prestavam atenção no que eu falava. E aí, eu já fazia isso nos serviços, e aí veio a pandemia. Quando você perguntou, né, você pensou em pessoas que, né, que podiam querer melhorar a formação em outros lugares, né, mais ermos e tudo? Não. Isso caiu no meu colo. Veio a pandemia, todo mundo em casa, os residentes, na época do serviço, pedindo para eu continuar os artigos, porque eu não tinha nada para fazer, ninguém tinha, né, ficava em casa direto, e eu continuei fazendo. Uma frequência, não me lembro se 2, 3 vezes na semana, discutindo os artigos com eles. E aí, como era aberto na internet, o Japi, poxa, a Clara vira para mim, Clara, Japi, a minha amiga Carol quer participar também, que ela achou que é legal. Pode? Eu falei, pode. Mas a Carol chamou o João. Pode? Pode. E aí começou a aumentar. E as pessoas começaram a gostar, e assim, nacionalmente, pessoas que eu nunca vi na vida. Começaram a entrar. Começou no YouTube, e depois a gente começou a criar canais e viu que, assim, a educação continuada é uma coisa que, apesar da gente ter diversos serviços de residência e fellow no Brasil, tem muita falha, né? Eu fui um residente, eu fui um fellow, e tem muita falha. Então as pessoas saem, mas não estou falando de todos os serviços, é lógico, mas a maioria sai de serviço às vezes ou não fazem residência ou fellow, ou quando fazem serviços que é uma vocação e que não tem um aprofundamento didático. E aí começaram a ver que o ensino pode ser dado via online, e hoje em dia voltou a presencial e tudo, mas assim, a gente tem fontes, assim, o ensino é um business, né? Vide várias plataformas excelentes que a gente tem no ensino. Então começou dessa maneira. Começou uma coisa pequena, para um grupo perto de mim, e hoje em dia é uma coisa nacional. Então, todo mundo gosta de bom ensino. E para mim é muito bom, porque se me manter atualizado, eu recebo casos clínicos, cirúrgicos às vezes, mas logicamente a minha referência é muito mais clínica, todos os dias, 7 dias por semana. E eu não reclamo nenhuma vez, porque eu só aprendo com isso. E aumenta o meu arsenal, como o Carol falou, né? Meu arsenal é gigante hoje em dia, de tanto caso que eu já vi. Mesmo assim a gente aprende, né? A gente vai num congresso e vê alguém apresentando um caso e fala, caramba, esse caso eu não sabia. Continua, né? A gente nunca sabe tudo. Com certeza. E a gente, idealmente, né, a gente entra na medicina, no oftalmo, para ajudar os pacientes, mas com essa sua veia na educação, você acaba ajudando os médicos a ajudar ainda mais pacientes. Então, você realmente Exato. multiplica. Quando a gente para pensar, desculpa te interromper, porque isso é importante. Quando a gente para pensar que quando você discute um caso de uma pessoa lá de Rondônia, que te manda um caso, e ela vai ajudar um paciente lá, é o que o médico se prestou e jurou fazer.
né? Que é atender e ajudar os outros. E já tentaram uma vez, lógico, a discussão de artigos, a aulas e tudo é uma coisa, mas uma vez tentaram falar comigo, se eu recebo vários casos no WhatsApp, né, em grupos ou em particular. E aí falam assim, por que você não monetiza isso? Você tira as dúvidas e você tinha que ganhar com isso. E a minha negativa é sempre por causa disso. Eu falo assim, cara, eu não estou tirando a dúvida do médico, eu estou ajudando o paciente. Eu não posso cobrar isso numa pessoa que está lá em Rondônia. Eu tenho que ajudar. Meu propósito é esse, eu não posso lucrar com isso. Eu não me sinto à vontade. Então, uma coisa é dar aula, uma coisa é discutir artigo, outra coisa é ajudar o colega em fazer o diagnóstico. Isso tem que ser livre. Por isso que as pessoas ficam à vontade para mandar. Não é porque não pagam para mim, é porque sabem que ali tem alguém, uma pessoa, um âncora que pode te ajudar a ajudar o paciente. Tem que ter esse pensamento altruísta, tem que estar desde o começo, entendeu? Eu pelo menos acho muito isso. Com certeza. E nos grupos também as pessoas se sentem realmente confortáveis, né? Porque muitas pessoas poderiam chegar com exposição e tal. Sempre tem alguém mandando um artigo e não fala só, não, faz isso. É tipo, eu acho que é isso. Daí desenha por conta disso, disso, disso. No fim, todo mundo aprende. Até um desavisado que caiu lá, né, que tá no grupo e tal, mas tipo, nem sabia do caso, aprende Exato. alguma coisa, assim. Exato. E voltando sobre aquilo que você falou sobre seu método, né? Que você acha que realmente faz mais sentido o staff ler o artigo e explicar o artigo. Mas acho que aí já conta muito a didática, assim, e você, né, tem esse dom aí da didática, porque tem pessoas que realmente têm um pouco mais de dificuldades, têm outras qualidades e tudo mais. Mas quando você tem um staff que tem didática, é realmente uma mina, assim, de conhecimento. Isso é excelente. E Verdade. qual você acha que é o momento para começar de fato se aprofundar em artigos de subespecialidades, assim? Perguntando como um residente, porque muita gente fica batendo a cabeça no Kansky ou indo em livro-texto e tudo mais. Você acha que é válido desde o começo você procurar artigos científicos para você se aprofundar no caso que você viu no dia? Como que você acha que é uma forma boa para as pessoas aplicarem? Ótima pergunta. O mundo mudou muito e a educação acompanhou. No meu tempo, que a gente não tinha essa velocidade de publicações e de acesso à informação, o livro era a base para o estudo. O livro não tem que ser colocado de lado, de jeito nenhum. O livro dá a base. Mas eu sou pró-educação total desde o início. Eu acho que o residente, quando ele quer se aprofundar no caso, ele pode, às vezes, ainda não ter, como eu falei, o senso crítico de ler um artigo e fala assim, não, vou procurar aqui, eu vi um caso de estrias angioides, hoje eu vou procurar os artigos, os últimos que saíram no ano de 2026 sobre estria angioide. Ele não vai saber, às vezes, qual é o melhor artigo. Aí tem que entrar o contato com o staff, o cara que tem mais experiência com ele. Mas lendo o Kansky, você deu o exemplo do Kansky, né, de qualquer outro, você vai ler, às vezes, uma informação que foi publicada, mas já está desatualizada. Então, a gente tem vários consensos que mudam. Em retina, isso é modus operandi. Entendeu? Tem termos que a gente usa hoje que a gente não usava um ano atrás. E daqui a um ano eu não vou usar de novo. Então, se você lê no livro, o que está publicado, que demora mais a publicação de livro, mesmo e-books, etc., o artigo está sendo atualizado o tempo todo. Se ele não tem senso crítico, ele pergunta. Pergunta no grupo para mim, pergunta para o staff dele no serviço, não importa. Aonde eu posso ver me manda um artigo sobre atualizado que eu tenho um resumo ou que tem uma novidade sobre o assunto tal. E você vai lá ler, entendeu? E depois discute com o staff. Isso faz parte da residência. Eu acho que não tem que ter muito aquela coisa, não, no R1 eu só faço isso, no R2 eu só faço aquilo, no R3 eu só faço aquilo. Mas desde o início, o cara tem que se aprofundar. Lógico que ele vai evoluindo. Então, o interesse de subespecialidade, eu acho que tem que ser mais no R3. Mas durante os outros anos, o R1 e o R2, até para você poder depois escolher a certeza que da área que você quer fazer, eu acho que você tem que ler de tudo. Tem que ler de tudo. E tentar ver o que tem de mais atual. E aí está na bibliografia que a gente vê hoje em dia nas revistas. Então, é online. Com certeza. Até nas provas de especialidades e tal, hoje em dia tem artigos
do ano na literatura, né? Porque realmente não deu tempo dos livros e dos consensos necessariamente se atualizarem. E, poxa, os residentes, até nós, né, claro, como fellows, assim, a gente também tá surfando essa onda aí da inteligência artificial e meu Deus, gente, é incrível, assim, você tem que até tomar cuidado, assim, você tem que, de fato, tipo, senão você desaprende a ler um artigo, né, e acho que isso é um outro ponto positivo do seu curso, porque você, de fato, lê e grifa, tipo, as coisas, então você aprende a ler artigo. Mas, poxa, hoje em dia você coloca vários artigos científicos de revisão sistemática, né, que são, talvez possa ser o foco das pessoas que queiram estudar de uma forma mais atualizada sobre um assunto, pede pro GPT, pro Notebook LM, revisar, criar flashcards. É algo realmente incrível, assim, tipo, eu realmente espero que mais pessoas e mais pessoas estejam aprendendo a usar essas ferramentas que vão ficar cada vez mais elaboradas e faz todo sentido a gente usar desde o começo para, conforme as atualizações forem surgindo, a gente vai complementando, né? E Isso daí é interessante, porque é lógico que a gente tem que estar ligado nisso. Eu uso direto também. Hoje em dia, eu consigo potencializar. Vou dar um exemplo. E esse tipo de exemplo que eu vou dar é que falta na IA. E aí eu vou te explicar o que eu acho, onde a gente aproveita ou não. Por exemplo, a IA é como se eu operasse uma catarata em 30 minutos, e aí faço 5 por dia. E aí eu pego um fellow que opera em 4 minutos. E aí ele opera para mim, ele entra na minha equipe e ele opera 50 no dia. O cara potencializou sua capacidade de produzir, não é isso? Aí, enquanto eu consigo, aumentou minha capacidade. Hoje em dia, se eu leio em média, se eu lia em média 4, 5 artigos por semana, hoje em dia eu leio uns 15, 20, por quê? Eu uso as ferramentas para resumir para mim. Só que, se você não lê, você vai ler pelo resumo da IA, é a mesma coisa que lendo o artigo. Se você não tem experiência para ler artigo, você não vai entender. Então, se você tem alguém que pode te explicar, ou você cria o seu método de entender melhor o artigo, não adianta te dar o texto da IA e você pedir para ela fazer, não, por favor, resuma bem com palavras fáceis para mim e tal. Não vai rolar. Se você não aprender a ler, não adianta resumir. Então, para chegar lá e para ter esse potencial de ter vários artigos que você pode resumir e entender, tem que saber ler. Você tem que ter senso crítico, como você falou. A IA tem senso crítico, mas às vezes o senso crítico dela é o seu. Você vai moldando. Então ela vai dizer o que você quer. com certeza, e adorei essa analogia, porque é aquela coisa, você sabe indicar a cirurgia da catarata e daí você pode querer que um fellow pare para você. Mas e quando o fellow faltar? Daí você tem que saber operar, Exato, entendeu? Você não sabe operar. E exato, aí, como faz? O paciente vai pra exato, casa? Não, né? exato. E você tem que realmente ter esse... Você vai ter que dar seu jeito. Com certeza, foi ótimo esse exemplo. Então essas analogias nem sempre é a dar. E às vezes são essas analogias que marcam quando você está aprendendo. Igual você falou a frase do Moreira. Você não esquece a frase dele, entendeu? Mas foi ele que falou, com a experiência que ele tem. Então, são esses detalhes, entendeu? E Japi, o que você procura quando escolhe um artigo para discutir? Você citou assim, se eu quero estudar um tema, você bota lá, pesquisa, e como é que você escolhe qual artigo que você vai trazer para o público e também o que você sabe que está saindo de novidade, assim, você assina alguma revista, você até através de alguma sociedade, como é que você chega a esses artigos? Ótima pergunta, Clarinha. Eu geralmente, lógico, né, estou atento aos temas mais relevantes e novidades, né? Então, por exemplo, se sai um consenso novo, vocês veem, volta e meia eu faço isso, né? Se sai um consenso novo a partir de um certo assunto que muitas vezes gera dúvida, é esse artigo que eu pego para discutir. Geralmente esse artigo que eu até coloco fora vamos dizer assim, do plano de artigos, o grupo, vamos dizer assim, pago. Eu boto para todo mundo, por causa daquele mesmo conceito altruísta de que ensina para todo mundo. Às vezes é uma dúvida geral. E aí você chama as pessoas para entenderem. Então eu escolho primeiro temas relevantes, né? Temas novos, temas de consensos. E aí eu começo a selecionar por dois métodos básicos. Revista
Eu tento sempre buscar as melhores revistas, as de melhor fator de impacto, as mais tradicionais, onde as pessoas geralmente respeitam mais as publicações. Posso citar várias aqui: Ophthalmology, American Journal, Retina, Retinal Case and Brief Reports, Progress and Eye Research, Survey of Ophthalmology, aí tem várias, tá? E por autor, a gente sabe quem são, pelo menos eu falo pela retina, né? Eu procuro, geralmente eu se boto lá o nome para procurar os artigos novos de um Kerk, de um Spade, de um Saraf, de um Sada. Eu preciso, o Stauring, tem vários, a Úrsula. Eu vou procurar os artigos, o que esses caras que produzem muito, que são grandes pensadores da retinologia, porque eles estão falando de novo. Uma coisa que eu adoro, por exemplo, eu discuti essa semana, um editorial sobre novas ideias e conceitos de fluxo de coróide do Spade. Eu adoro o livro que ele escreve. Geralmente ele escreve sozinho. Ele não pede para a Fellow escrever para ele. É só vocês repararem. Ele está lá, autor, Spade, sozinho. Que é o insight dele. Eu adoro ler. Ele sempre fala coisa boa. Então é um exemplo, né? Mas tem vários. Então eu busco revista boa e pelos autores. Às vezes não são esses mais famosos, e eu geralmente passo, aí você perguntou aonde, eu assinava algumas revistas. Hoje em dia, para quem é sócio, membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vitro, estou falando pela Retina, né, que é a nossa área, a Sociedade de Retina assina via sociedade várias dessas revistas. Então, eu entro no site da sociedade, alguns fellows nem sabem, fellows ou sócios nem sabem que isso aí funciona, entro no link da revista e você tem acesso a todas elas. Então, eu busco lá, e geralmente o que eu faço? Eu vou no mês de março. Eu entro em cada uma delas e vou puxando lá, listando quais são os artigos interessantes. Alguns eu faço questão de ler. Outros, que eu não estou, às vezes, talvez um pouco maior, ou assim, uma explicação, uma estatística um pouco mais densa, se eu não estou com muito tempo, aí eu uso nossa amiga inteligência artificial e faz um resumo desse artigo para mim. E leio. Leio na hora que eu vou malhar, leio na hora que eu estou de bobeira em casa, qualquer momento que eu possa eu leio. E aumentou minha produção de leitura. Isso é um outro estímulo aí para quem não se associou ainda à SBO, né? Nós jovens temos condições especiais. Acho que faz sentido para pesquisar mesmo antes de se associar o que Sim, você ganha. Não é só um desconto na inscrição do congresso, né? Tem outras coisas também. sim, lógico, as sociedades proporcionam isso. O SBO Update, enfim, faz sentido, gente. Japi, você agora vai ser presidente do Congresso, né? E falou da SBRV, você está sempre envolvido nas sociedades. E o que você acha que isso trouxe de diferencial para você? E assim, tem gente que gosta, né, dessa parte, tipo, política, organizar coisas, eventos e tal. Como que você acha que seria um caminho nesse sentido? Eu acho legal, tem que gostar, né? E o que eu acho muito interessante assim na participação na sociedade tem duas coisas, né? Tem a parte acadêmica e a parte política, né? Quando a gente fala política, não é no mau sentido, né? Hoje em dia, quando se fala de política, esse termo é mal usado, né? A gente tem que entender política como você perguntou, política de estar entre os colegas, fazer decisões para a sociedade, né? Para o bem dos outros colegas. Tem gente que gosta mais disso e tem gente que gosta menos. Eu, por exemplo, sou absolutamente acadêmico e muito, muito pouco político. Já tive a oportunidade, até o próprio Dico, né, atual presidente da sociedade, alguns colegas da sociedade de retina, que queriam me colocar na escadinha para presidir a sociedade. Até bom que fica gravado aqui no podcast, podem me cobrar isso um dia. Zero. Não quero. Não gosto. Mas pode me chamar para presidir congresso, organizar pauta de congresso, programa acadêmico, estou sempre dentro. Viagem Adoro. também, né, Jafi? Curto, tranquilo. Isso aí é comigo mesmo. Agora, sempre tem que ter o cara que gosta mais de política e o cara que gosta mais de parte acadêmica. A gente se une e dá certo. Agora, participar da sociedade é uma coisa que eu acho importante porque a gente vive num mundo meio hostil, né? E a classe médica, né, sob constante alvo, né, da mídia e de
qualquer pessoa, assim, tem muita gente boa, mas tem os ruins que acabam sujando o nome dos bons, sempre tem. E aí a gente acaba ficando na mira. Eu acho que você está junto à sociedade, cria um respeito dos seus pares. E aí não é só política, não é só estar lá. Quando você está junto aos colegas que são referências, participando dos congressos, se atualizando, quando os colegas olham para você e quando os próprios pacientes pesquisam sobre você, e vocês sabem disso, hoje em dia o paciente chega no consultório, a maioria sabe tudo de você. Ele pesquisou antes. Seja no Gemini, seja no GPT, não importa. Ele pesquisou. E quando ele vê as suas referências, eles respeitam quando você faz parte de um conselho de diretrizes de uma sociedade, ativamente. Então, não é só o cargo político, é você participar ativamente da sociedade, dando aula, sendo membro, e os seus colegas te respeitando. Porque amanhã um paciente seu vai no outro colega, e quando ele ouve que o paciente foi tratado, o paciente fala que foi tratado pelo Ricardo Zepesu, ele vai pensar 2 vezes em criticar, como vai ser com a Carol Ilves, como vai ser com a Clara Castro, e qualquer um que seja bom, porque ganha uma certa visibilidade, sim, e o respeito. E isso é importante para a gente hoje, tá? Como uma defesa boa. Entendeu? A gente faz o nosso certo todo dia, mas as pessoas nem sempre veem isso, né? Então, eu acho importante. E para o jovem entrar nisso, é uma escada. Como vocês já falaram no começo, o jovem começa a participar, ele começa a ajudar lá o staff dele, ele vai para o congresso, ele produz um artigo científico, ele é chamado de novo, e participa de outro evento, e ele vai começando a ter o respeito. Daqui a pouco todo mundo conhece. Por exemplo, quando o pessoal fala de SBL jovem, automaticamente o nome de vocês é conhecido, vocês já são conhecidos. Então, daqui a pouco o próximo passo não é sair do jovem, vocês vão ser sempre jovens. Eu adoro participar, quando, por exemplo, está lá no programa da SBO Jovem. Vocês veem que, às vezes, eu não preciso estar no programa da SBO Jovem. Eu entro na sala e fico lá com vocês, porque eu gosto dessa troca. Você Eu gosto de ver o Salvador. jovem, eu gosto de ver o jovem crescendo, aprendendo, eu gosto de dar um toque, seja acadêmico ou seja profissional. Sabe por quê? Eu já tive ali. E quando eu estava ali, poucos japis existiam para sentar ali e dar esse toque. Tinham, tá? Sempre teve gente. Mas não era muito. Então, quando eu vejo vocês fazendo uma coisa desse tipo, eu tenho o maior prazer de ajudar. E o jovem estando ali vai ser observado e daqui a pouco ele está na SBO sênior e vai. Entendeu? Acho que a gente está tendo um gostinho do que é isso de você trabalhar pela sua sociedade, pelo seu grupo, né? Às vezes a gente grava aqui, a gente ganha muito, por exemplo, que prazer estar sendo conversar com você, tete a tete, mas aí vem alguém que às vezes você não conhece e fala que ouviu da gente, agradece. É muito legal. É bem legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Vocês vão ver cada vez mais isso. E, Japi, voltando um pouco sobre o que você falou, né? Até pensando em respaldo no futuro para questões mais sérias e tal. Tem um motivo, né, para isso ser valorizado. Se você é uma pessoa ativa nos congressos, ativa nas sociedades e tal, porque de fato você é desafiado o tempo todo. E tem umas frases que realmente me marcam, assim. Essa eu vou ficar devendo o autor. Mas era um desses grandes chefes, assim, que falaram em algum momento que um dos motivos deles e delas fazerem parte da assistência, sendo staff de residentes e tudo mais, é porque eles tinham medo de ficarem burros. E eu achei tão engraçado, porque era uma pessoa super pomposa falando assim, falando, não, tem medo de ficar burro. Quando a pessoa fala isso, fala assim, tipo, é impossível, assim, com a sua massa encefálica, tipo, você nunca, tipo, Alzheimer vai passar longe de você. Ele fala assim, não, porque quando você começa ele dizendo, né, a ter anos de experiência e começa a ter alguma notoriedade e tal, as pessoas param de te questionar. As pessoas vão, né, eu só posso imaginar como isso deve ser, mas assim, as pessoas vão no seu consultório e elas falam, o que é para eu fazer? Porque eu vou fazer o que você vai falar, porque afinal de contas você é o grande, a grande, fulana de tal e tal. E isso acaba deixando a gente mais burro, assim, porque você para de se desafiar, você para de, enfim, se questionar, né? E quando você está
no ambiente acadêmico, em congressos, ou mesmo, idealmente, com contato com o residente, você é questionado o tempo todo, mesmo uma pergunta de um residente, você vai saber a resposta, mas talvez ele tenha pensado por um outro lado, e daí você pensa, quem sabe isso, então faz sentido daquilo, daquilo, daquilo. Enfim, são um dos motivos, assim, que eu tenho vontade de me envolver de alguma forma com o residente, com o SUS, enfim, um dos muitos motivos, né? E, Japi, você como presidente do congresso agora da SBO no Rio, né, que é um congresso super tradicional, principalmente nas edições que são no Rio, montando a grade do congresso, assim, né, eu sei que é um trabalho de muitas mãos, mas o que você tipo, gostaria que um jovem, assim, pode ser um jovem fellow, um jovem residente, assim, o que você pensa, o que você valoriza quando você vai organizar o congresso para que essas pessoas de fato aproveitem? A gente pensa na grade, é complexo montar uma grade de congresso. Um dia vocês vão fazer e vão ver que é complexo. É meio que igual é meio igual casamento. Não dá para convidar o mundo inteiro, mas depois que você organiza um casamento e se um dia alguém faz um festão e não te chama, você entende por que ela não te chamou. Porque é muita gente. E muita gente boa. Então o congresso é a mesma coisa. Quando você organiza uma grade, a complexidade de organizar, só quem faz entende. Eu sempre tento, esse congresso da SBO, a gente vai ter muita gente mais jovem e que teoricamente não tem espaço, tendo. A gente priorizou um pouco, é lógico que a gente vai ter muita gente já consagrada, boa, em todas as áreas, mas a gente tentou abrir um pouquinho mais o leque. Por quê? Essas pessoas têm que se sentir acolhidas pela sociedade, não só profissionalmente, como academicamente. Se você só vê lá da sua cadeira, na plateia, sempre aquelas mesmas pessoas falando, você não se sente incluído e nem se sente desafiado. Quando eu te trago para o meu lado, você se desafia a ser melhor. E tipo, pô, o cara me deu essa chance, eu não posso fazer feio. Aqueles que não são desafiados, que por eu dei a chance e não façam nada, perderam a chance. Mas geralmente não acontece. Então, a gente monta a grade pensando e sempre tem um percentual, que não é pequeno desse congresso, vocês vão ver, de gente que está afim de começar e participar, entendeu? Seja residente, seja fellow, ou até gente que já está há algum tempo no mercado, mas não tem espaço, entendeu? Então a gente pensou muito nisso na grade. Eu, Marília, o Dico, o Bruno, e outros colegas estão fazendo, mas principalmente nós quatro, é o núcleo duro, né, do programa do Congresso. Todas as comissões, né, lógico, montaram seus programas, mas a gente está finalizando tudo, inclusive, né, com os aceites, as desistências e tal. Então é um congresso que tenta ser uma coisa mais eclética, sabe? Mais cosmopolita para todo mundo. Eu acho Eu que acho um que a ponto SBO tem muito. essa. A SBO Pode ir, tem um cara. pouco esse estereótipo, assim, né, de ser uma especialidade mais aberta e tal. Eu e a Clara, a gente tentou fazer isso também nas duas sessões da SBO Jovem. A gente tentou não repetir nenhum apresentador de casa, que é difícil, porque a gente sabe que tem muita gente boa, e aí a gente, né, queria chamar de novo porque a pessoa arrasou, mas realmente acrescenta muito quando você chama só novos nomes, como a gente pode fazer, né, já que o nosso é um pouco mais leve nesse sentido. Sim, e acho que um ponto muito legal da SBO, apesar de ser um congresso brasileiro e muito grande, ele também é intimista. Então, dá para você ter o contato com muita gente que você admira. Porque eu acho que esse é um grande diferencial do congresso também, né? Que às vezes, para aprender, só assim, se você for só na cabeça, vou assistir todas as aulas, nerds máximo, mas e perder o contato ali com um chefe de um serviço, alguém que você admira, não sei o quê, acaba não valendo a pena, tanta pena, né? Acho que essa parte social é muito importante para você se fazer conhecido também e ser cumprimentado, né? Lógico, isso é muito importante, porque não é quando se fala a mesma coisa, quando se fala social, algumas pessoas geram um pensamento ruim, né? Tipo, social, tá lá só para badalar. Não é. O social é você ouvir alguém falar alguma coisa interessante. Você ver, às vezes, uma pessoa que você viu da aula e ver como ela é no dia a dia.
Entendeu? Ouvi um comentário, sempre no corredor do Congresso a gente comenta e discute um caso ou outro, aquele caso que a gente chama, né, caso de mão, que a gente falava antigamente, você levava o exame para o cara ver, hoje em dia não tem mais caso de mão, né, mas as pessoas levam no seu celular ou mandam, mas e essa interação é muito importante, inclusive a interação faz parte da inteligência emocional. Foi como a Clara falou, eu posso assistir todas as aulas do Congresso e saber todos os temas, mas se eu não interagir com os colegas, como é que eu vou saber? Como é que eles vão me conhecer? Como é que eles vão mandar paciente para mim? E se você não interage bem com os outros colegas, você não interage bem com o paciente. Tudo está interligado, entendeu? Você tem que interagir com as pessoas. A gente lida com pessoas, a gente cuida de pessoas. E as pessoas são os nossos colegas também. Então faz parte. Cumprimentar. Quando passa vocês agora, já são celebridades jovens. Quando passa no congresso, alguém para falar, fala, dá um oi, dá um sorriso, estende a mão. Vocês já fazem isso, não estou A ensinando. gente quase não Mas gosta sabe, de falar, né, Clara? Assim. mas isso é muito legal, entendeu? É você, aquela pessoa que falou com você, ela teve o carinho de falar com você. E se ela vê que você deu isso de volta, ela sai muito feliz. E ela fala assim, nossa, fui falar com ela, cumprimentei, ela foi tão simpática comigo. Ela vai ficar mais feliz. O mundo é assim, né? É movido a isso, pô. E realmente, assim, e tirando esse viés, né, profissional, poxa, para você discutir o caso com uma pessoa, se você conhece ela um pouquinho mais na pessoa física, você fica mais à vontade e tal. E, nossa, acho que os nossos pais, o Japi, tipo, são grandes exemplos, assim, como que você consegue também unir a parte pessoal, assim, de fazer grandes amigos dentro da oftalmo, sabe? Até para conversar sobre dificuldades que só a gente, né, que passa, sabe? Esse malabarismo de todos os pratinhos da vida e tal, é muito especial você ter isso para ter amigos para dividir isso, né? E agora a gente está também pensando em como vai ser o congresso, a gente está super animado, nós estamos super animadas e tal. E ano passado, o Happy Hour da SBO Jovem, poxa, a gente ficou tão feliz, assim, porque foi tipo, a coroação, assim, de várias pessoas jovens que já se conheciam, que não se conheciam, uma apresentando a outra e tal. Tipo, Tinha nossa, até interno de medicina que está pensando em fazer oftalmo lá tomando eu drinks. quero vir pra cá, que gente legal. Você vê, o interno vê um clima desse, como as pessoas se agregam, isso estimula, pô. Total. Não, isso que até o doutor Eduardo Cunha tocou e cantou, viu? Então vamos ver aí se ele vai Música entregar. inédita, My Way. Então, esse ano, justamente, ó, como vai ter banda, tem que estimular essa galera que toca também, que gosta de cantar, tem que ir lá, pô. Exato. Vamos fazer isso lá. Vai ser ótimo. Acho que a gente convenceu, né? Quem estava na dúvida de ir ou não no congresso, depois desse episódio vai ter que ir, né? Nós estamos dando o nosso máximo aqui. Estão intimados. Mas não vão se arrepender, o congresso vai ser um barato. A gente está esperando, talvez, o maior número de congressistas da história da SBO, pelas inscrições e pelos aceites do programa. A gente vai ter uma quantidade enorme de palestrantes internacionais de excelente qualidade. A gente está muito, muito feliz também de estar podendo participar desse momento. Acho que vai ser muito legal. Eba. E já caminhando para o final, e se você pudesse dar um conselho para um jovem que está começando agora e que quer se tornar uma pessoa, um médico de excelência, que faz o bem pelo paciente, relevante na especialidade, qual você daria? Qual conselho? Principal, numa palavra, eu vou estender mais a palavra, mas uma palavra, paciência. Tem que ter paciência para conviver com os amigos, com os outros profissionais. Tem que ter paciência para ouvir o paciente. Tem que ouvir. O cara que está ali na sua frente tem um problema, ele vai a você, o médico é o guru dele. Então, ouve o paciente, tenha paciência com o paciente, entendeu? Eu acho que paciência é fundamental nos dias de hoje, para tudo, entendeu? Para ser médico tem que ter muita paciência. E, junto à paciência, muita força de vontade. É duro, a gente mata um leão por dia, trabalha, às vezes vai para longe, trabalha o dia inteiro, tem um monte de coisa para fazer, chega em casa tem que estudar e tudo mais, mas tem que ter força de vontade. Eu sempre falo isso, às vezes, mas, poxa, o artigo é grande, tem que ler o artigo, tem que dar aula. Eu falo assim, cara,
a gente, eu tenho família, eu tenho meu consultório, eu tenho as aulas, eu arranjo tempo. Então, todo mundo pode arranjar tempo. O tempo a gente faz. Então, tem que ter paciência e força de vontade. Tendo esses dois, você chega no sucesso que você quer. Seja acadêmico, para quem gosta, seja técnico, né? Seja do atendimento, só no dia a dia, não importa. Com essas duas qualidades, a gente chega onde quiser. Obrigada, Japi. Eu e a Clara, acho que eu falo por ela, assim, também. Estamos muito felizes com esse episódio. Eu espero que quem está ouvindo consiga ter absorvido essa energia boa e também essa forma de pensar do Japi, que é tão inspiradora mesmo, assim, e também que dê para perceber que ele é uma pessoa muito acessível mesmo, não só através do curso, mas, enfim, para conselho, para discussão de casos. E obrigada mesmo por ter investido o seu tempo para estar aqui com a gente nessa gravação, principalmente nesse pré-congresso que deve estar uma loucura. Obrigada mesmo, Japi. Nada. Eu que agradeço vocês e não só de participar desse podcast, que para mim é um orgulho, eu tenho acompanhado os outros também, e até brinquei acho que com o Carol, falei assim, estava ansioso para ver a minha hora ia chegar. Eu sabia que ia chegar, mas estava esperando qual hora ia ser. E vocês, né, é uma frase clássica também que não é minha, mas todo mundo fala que o fruto não cai longe do pé. Eu queria agradecer também aqui as famílias de vocês, que são queridas demais, o teu pai, a tua mãe, Carol, Álvaro e a Cris, que fizeram de você uma filha brilhante, e um oftalmo brilhante. Clara, que Lana foi talvez a primeira pessoa que pegou na minha mão e falou para fazer oftalmo. Então ela sabe disso, que eu tenho a gratidão eterna a ela, e que até hoje é da minha família, então eu só tenho a agradecer. Vocês duas aqui são um orgulho para mim, que eu acompanhei vocês desde que vocês surgiram. Então, o orgulho é meu, tá? Obrigado por terem me chamado. Obrigada, já fico até emocionada. E Ah, se você gostou desse episódio, nos acompanhe no Spotify e no YouTube. Temos outros convidados falando sobre diversos assuntos. E até o próximo!